Em que aproveita essa audiência de custódia? Nós já temos sistemas de controle, mecanismos de controle da legalidade da prisão. A prisão, no Código de Processo Penal, tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. O preso tem que ser submetido a exame de corpo de delito. Ah, mas o sujeito não vê. O juiz não vê o preso. Eu ouvi aqui o meu ilustre antecessor dizendo que a grande utilidade prática da audiência de custódia é aumentar, aspas, aumentar a capacidade sensorial do julgador. O juiz ouve o preso, o juiz vê o preso e depois ele decide. Decide o quê? A mais importante decisão que um juiz tem a tomar quando alguém é preso em flagrante é sobre se é necessário manter aquele sujeito preso ao longo do processo que está para se iniciar ou se ele pode responder ao processo em liberdade. Quais são os 3 critérios que o Código de Processo Penal adota para que um réu responda ao processo preso? Vamos lá no artigo 312. Assegurar a aplicação da lei penal, traduzindo do juridiquês para a língua de todo mundo. Perigo de fuga. Conveniência da instrução criminal. Perigo para a prova. Se ele ficar solto, ele vai ameaçar a testemunha. Garantia da ordem pública. Esse sujeito, se ficar solto, vai cometer novos crimes. Ele é perigoso. Ele é um bandido, quanto mais. Eu pergunto para os senhores em que o contato do juiz com o réu vai ao... Os senhores estão imaginando na audiência de custódia, onde o juiz, é incrível isso, né? Mas está lá no artigo 8º, inciso 8º da resolução, não pode fazer perguntas sobre o fato, não pode fazer perguntas sobre o crime, que é um pequeno detalhe, não é? O crime pelo qual o sujeito foi preso, o homicídio, o latrocínio, o estupro, o assalto à mão armada, não pode fazer perguntas sobre isso. Então ele vai olhar para o réu, vai ter esse contato sensorial de que falou aqui o doutor Fábio, e vai perguntar: o senhor pretende fugir? Não, excelência. O senhor planeja ameaçar alguma testemunha de acusação? Não, excelência. E o senhor se considera perigoso? De jeito nenhum, excelência. Então eu vou lhe soltar. Eu vou lhe conceder a liberdade provisória. É esse o contato sensorial? De um juiz que não pode fazer pergunta sequer sobre o crime. O que o senhor estava fazendo nessa rua? O que o senhor atirou? Estava com essa arma por quê? O que o senhor estava fazendo nesse banco? Junto com esse outro, esse bando aí que não foi preso com o senhor porque fugiu. Não pode fazer pergunta sobre isso? Que sentido isso faz? Que contato sensorial é esse? Não é verdade que a audiência de custódia não tenha sido implantada para diminuir o número de presos. Foi implantada com essa finalidade, sim. Os senhores encontram isso nos consideranda da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Lá existe, em determinado momento, o seguinte considerando o número desproporcional de presos, o contingente desproporcional de pessoas presas provisoriamente. Isto é uma lenda, isto é uma falácia. O Brasil tem um contingente de presos provisórios muito grande, absurdo, de 40%. Não é de 40%, é de 34,5%, dados de ontem do prisonstudies.org, que é uma referência internacional nesse tema. Peço só 2 minutinhos. O Brasil está em 86º lugar numa lista de proporção de presos provisórios. 34,4% dos presos no Brasil estão aguardando julgamento. Na verdade, não estão aguardando julgamento. Então, alguns estão aguardando julgamento, alguns estão aguardando o trânsito em julgado da condenação e ainda são considerados presos provisórios. Suíça, esse país horrível, essa ditadura terrível, tem 42%, mais do que o Brasil. Canadá tem 38,3%, mais do que o Brasil. Bélgica, 35,6%, mais do que o Brasil. Dinamarca, esse país horroroso do terceiro mundo, tem 35,5%. O Brasil tem 34%. Então, é uma balela que nós temos um contingente exageradamente grande de presos provisórios, e essa balela foi, sim, está aqui na resolução, um dos considerandos para se criar a audiência de custódia. Bom, o que eu posso dizer aos senhores é o seguinte:
se não vamos abolir a audiência de custódia, que mobiliza centenas de juízes, promotores, policiais, né, para esse contato sensorial para o juiz olhar para o preso e dizer: como é que foi a sua preso? O senhor gostou de ser preso? Né? Ficou satisfeito com a sua experiência? Né? E aí resultar nisso que o coronel nos falou, né? 82% de afirmações mentirosas de agressão. 82%. Né? No lugar disso, vamos, pelo menos, transformar essa audiência numa audiência de instrução, permitindo, aí sim, o oferecimento de denúncia oral pelo Ministério Público, trazendo utilidade prática e equidade. Que é isso de interrogar só o preso? Vamos interrogar quem efetuou a prisão, vamos inquirir quem efetuou a prisão, vamos inquirir a vítima, vamos inquirir testemunhas presenciais e vamos usar essa prova, estabelecendo um rito sumaríssimo para as hipóteses de prisão em flagrante, trazendo celeridade. Então, por que não fazer desse limão uma limonada e aproveitar a audiência de custódia para transformá-la numa audiência de instrução?